Bom dia. Bom dia a você que está no culto com a gente aí pelo YouTube. Muito bom estarmos juntos também, ainda que de forma online. Antes de nós entrarmos na mensagem, nós vamos ver um vídeo que fala um pouquinho do trabalho missionário da igreja nesse momento, ok? Pode pôr o vídeo. Quando estão pondo, é um vídeo que foi preparado pelo Departamento de Missões para a gente ter uma ideia de conhecer melhor o trabalho missionário da igreja, né? Então, um instante só que estão tentando localizar lá. D2. Bom, vamos lá. Desculpa aí que estamos tendo um contratempo de achar. São dois vídeos, na verdade, um nós vamos assistir depois no momento dos avisos. Então, por isso que eles estão tendo um pouco de dificuldade de identificar. Um foi só o link do YouTube, outro foi anexado o vídeo mesmo. É o primeiro que aparece no grupo da transmissão. Desde 1908, são 115 anos da imigração japonesa para o Brasil. Um momento importante para pensarmos também no movimento missionário que aconteceu alguns anos depois, quando no dia 15 de julho de 1925, desembarcou no Porto de Santos o pastor Takeo Monobe, que veio para a América do Sul para trazer a palavra de esperança e salvação em Jesus Cristo aos imigrantes, que eram nossos avós e nossos pais. Então, a Igreja Evangélica Holiness do Brasil nasceu deste importante movimento migratório. Somos muito gratos aos nossos pioneiros que encontraram aqui um solo fértil para a agricultura, mas também corações sedentos pela palavra de Deus em terras brasileiras. A partir daqui, um novo ciclo missionário se inicia. E hoje nós temos missionários no Peru, Brasil, Malawi, Índia, China e de volta ao Japão. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Sato, essa aqui é a minha linda família. Nós viemos lá de Curitiba há 13 anos atrás, estamos trabalhando aqui na Missão Juvep. Atualmente eu tenho trabalhado na parte da administração, na parte de finanças da missão. A Elivan tem ajudado na parte de ensino de espanhol para os missionários. Já fizemos vários projetos aí de perfuração de poços, construção de barragens subterrâneas e também construção de pré-escolas. É uma alegria poder servir a Deus aqui na Missão Juvep. Agora eu vou passar para o restante da minha família se apresentar. Olá, meu nome é Elivaine, esposa do Márcio. Oi, meu nome é Luiz Fernando. Eu tenho 7 anos, nasci em 2016. E essa é minha irmã, Laila, que é a caçula da família. Ela tem 6 meses e nasceu em 1º de dezembro de 2022. Muito bom. Então a gente agradece todas as igrejas, todas as pessoas que têm apoiado o nosso ministério e dizer que é uma alegria poder servir a Deus aqui na Missão Juvep, aqui no Nordeste. Um grande abraço para todos.
Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Olá, nós somos Kleber, Débora, Judá e Felipe. Nós somos missionários há quase 30 anos e há 18 anos nós estamos na África, 7 anos no Malawi esse mês. E nós trabalhamos com estudo bíblico, também ajudamos pastores locais a começarem micronegócios, trabalhamos com assistência básica, principalmente para idosos, construção de casa, cesta básica, trabalhamos também com oficinas de costura e é um privilégio fazer missões junto com você, Igreja Holiness. Muito obrigada por nos apoiarem nesses anos aqui. Amém. Hoje nós vamos trabalhar nesse título de mensagem, Evangelização, uma tarefa inacabada. Vou esperar o slide, ok. Ontem, 15 de julho de 23, nós completamos 98 anos de missão no Brasil. E no dia 15 de julho de 1925, às 6 horas da manhã, o navio chegou ao Porto de Santos. Isso é um trecho do livro. Monobi desembarcou no Brasil, dando o primeiro passo com o coração determinado. Essa é a terra da missão que recebi de Deus. Aqui eu quero enterrar os meus ossos. A partir de agora começa a minha batalha de evangelização. Com esses pensamentos ele orou, renovando sua decisão, sua consagração e o seu chamado missionário, tomando o seu lugar na fila da imigração para apresentar o passaporte. É extraído do livro Monobi, escrito pela senhora Tia Cunampo e pela pastora Liana. São 98 anos de trabalhos. Eu comentei ontem lá no encontro dos 60 mais, o pastor Monobi viveu 5 anos no Brasil e viu muito pouco do que nós temos hoje. Era uma pequena igreja, 3 locais de reunião, né? E 5 pastores. E essa pequena igreja que começou com a vinda deste missionário foi crescendo. Crescemos, é verdade, e nós devemos ter muita gratidão a Deus. Eu, pessoalmente, tenho muita gratidão. Foi nesta família de fé que eu pude conhecer Jesus. Foi através do ministério desta igreja que me foi dada a oportunidade de receber Jesus como meu Senhor e Salvador, de me consagrar, de servir a Deus e de poder estar no ministério pastoral. E também aqui conheci minha amada esposa, que servíamos juntos no acampamento. Então, muita gratidão a Deus por poder fazer parte dessa família. Para a gente ter uma ideia, a Holiness está presente em 8 estados do Brasil, por ordem alfabética: Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Tivemos um tempo, temos ainda algumas famílias no Sul, no Rio Grande do Sul, mas não estabelecemos um trabalho definitivo. Estamos
sonhando em avançar para Rondônia. Temos algumas famílias que residem em Vilhena. Estamos em oração por esse trabalho. Como foi dito já no vídeo que vimos, estamos em 5 nações, que você viu lá, Peru, Malawi, Macau, na Índia e no Japão. E temos missionários também aqui no Brasil, em João Pessoa. Se Deus abençoar, ano que vem terá mais um casal junto com o Márcio e a Elivane. Somos 38 igrejas no Brasil, 8 congregações ou campo missionários, 3 igrejas no Japão. No Peru também há uma igreja, acabei não citando aqui, né, em Lima, o trabalho do Francis. Temos 84 ministros, que ministros são pastores, pastoras, cooperadores, 14 ministros jubilados, 10 missionários. Nós temos 2 acampamentos, 3 projetos sociais organizados, 2 deles com CNPJ e tudo mais, que é o Amar e o Aba. Cooperando é um projeto em Caraguatatuba, mas caminha firme, muito bem organizado. Muita gratidão a Deus. Aquela decisão de um homem, ao ouvir a voz de Deus, se dispor, Deus tem honrado. E ele dedicou a sua vida e aquela pequena semente cresceu. Mas, queridos, ainda é uma tarefa inacabada. A grande comissão continua por ser cumprida. Se ela tivesse sido cumprida, Jesus já teria voltado, porque esse é o único sinal que depende de mim e de você. E será pregado o evangelho a toda criatura, então virá o fim. O fim não veio ainda, então o evangelho não foi pregado. Então é uma tarefa inacabada da grande comissão. Mas a comissão que Deus nos deu de levar o evangelho aqui no Brasil. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua inacabado. E o desafio, o convite de Deus feito a Isaías continua sendo apresentado a cada um de nós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor continua perguntando a nós, sua igreja, a quem enviarei? Você pode estar pensando, ele está falando de missionário, precisamos mais missionário, 10 é pouco. Mas a palavra de Deus diz que eu e você somos missionários, somos enviados para ser sal, luz, para semear a palavra de Deus por onde quer que formos. Será que estamos prontos para responder como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quer fazer parte desse desafio? Você quer fazer parte? Você gostaria de cumprir o seu papel? Mesmo que você ainda não identificou exatamente aonde, como você pode servir? Bom, existem algumas coisas que de imediato nós podemos fazer, que eu estou chamando de requisitos, que nós vamos ver no texto de Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Ali nós vamos ver que para nós encararmos esse desafio, existem alguns requerimentos, alguns requisitos que o Senhor demanda de mim e de você, e nós queremos pensar nisso. O texto não foi muito feliz esse fundo, não sei se você vai conseguir ler aí. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A tarefa inacabada requer, ela demanda, ela pede de nós algumas atitudes, algumas posturas. Em primeiro lugar, ela requer ação.
ela requer ação. O texto bíblico nos diz que Jesus percorria cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. É interessante você notar aqui, não sei se vai aparecer, mas aqui ele fala que Jesus curava doenças e enfermidades. E aí nós ficamos pensando, mas a gente não vê muito isso nos dias de hoje, parece que isso era mais para os dias de Jesus. Não é verdade, nós temos esquecido de uma parte importante do trabalho que Jesus nos deixou, de levar a mensagem que Jesus é cura, transforma. E Ele pode trabalhar em nossas vidas nessa direção. Nós tivemos no feriado de Corpus Christi, no encontro da 4ª região, o Celso Chimizo esteve com a gente, eu e Eliano, o Celso foi junto, e uma das pregações o pastor Sérgio pregou sobre cura. E se você quiser assistir, está lá no YouTube da Igreja de Campo Grande, muito interessante a exposição que ele faz. E a resposta, porque muitas vezes não vemos cura, é porque nós não oramos por cura. Médicos e hospitais, remédios são bênção de Deus, mas a gente pode orar também. E nós temos esquecido a prática de impor as mãos e pedir por cura. E ali nós tivemos experiências tremendas de desafiar as pessoas. E as pessoas, os pastores presentes, nós estivemos orando. E tivemos experiências tremendas de orar e ver a mão de Deus curando as pessoas. Pessoas que nunca oraram por enfermos, repartiram experiências assim, tremendas. Pessoas experimentando coisas assim fantásticas. Aconteceu alguma coisa sobrenatural? Não. A palavra de Deus que diz que devemos orar. E às vezes a gente esquece de praticar. Fecha aspas aqui que estamos falando. O texto vai frisar bem claro. Jesus percorria, ensinava, pregava e curava. O professor de português está ali, toda hora eu lembro isso, né, senhor Edson? Fazer um parênteses, quando eu era mais novo, eu não escrevo bem não, mas eu escrevia pior ainda. E ele corrigia os meus textos. Tudo, era no tempo que era no papel ainda, tudo em vermelho. Brincadeira. Mas um pouquinho de português, você vai perceber que esses são os verbos dessa frase. E como nós aprendemos quando fomos na escola e prestamos atenção na aula de português, certo, professor? Os verbos indicam ações. Então, ali estão as coisas que o Senhor quer que a gente faça. Percorrer, ensinar, pregar e curar. E há uma coisa bem simples que às vezes a gente esquece que estão na ação, que é percorrer. Valdir Stornagel, num congresso fabuloso, no ano de 1983, Congresso Brasileiro de Evangelização, ele fez uma pregação muito legal, também deve estar disponível em algum YouTube da vida, e ele usou uma frase que ficou assim icônica mesmo, ficou emblemática. Ele disse assim: nós precisamos sujar o pé no pó da estrada, desafiando a igreja a ser menos estática e a caminhar na direção das pessoas. E sujar o pé no pó da estrada não é sair para missões, às vezes é olhar a pessoa que está do seu lado, é sentir melhor o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, é sentir melhor as pessoas que sentam ao seu lado no metrô, no ônibus, sentir melhor as pessoas quando elas cruzam com você na rua. É perceber o que está ao seu lado. E para isso nós precisamos do que o texto bíblico diz, percorrer. E nós vivemos um tempo, queridos, que nós estamos confundindo alguns conceitos. O culto, a igreja é muito importante, mas percorrer é mais do que nós chegarmos a este local. Isso é parte. Nós precisamos aprender a olhar o nosso entorno, a enxergar. E como na parábola do bom samaritano, não passar de largo, não atravessar por outro lado da calçada, não ser insensível, né? Tem aquela famosa figura dos macaquinhos tampando os olhos, fechando os ouvidos, e os 3 gestos, não percebendo o seu entorno. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não vemos, nós não vimos, nós não sentimos. Nós nos tornamos pessoas insensíveis.
Então, a primeira ação que requer, se você e eu queremos fazer parte dos que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim, nós precisamos percorrer. Nós precisamos ensinar, pregar e exercer o ministério de orar por pessoas que estão com dificuldades. O texto continua, e o segundo movimento que requer é o movimento da compaixão. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nota que a primeira coisa que o texto fala é que ao ver, e muitas vezes, voltando ao ponto anterior, nós não temos compaixão porque nós não vemos. Na parábola do bom samaritano, de novo, o bom samaritano diz assim o texto na versão mais tradicional, que é atualizada, que pensou-lhe os ferimentos. Mas por quê? Porque ele viu os ferimentos daquela pessoa. Os outros passaram de largo, atravessaram a calçada. E de longe nós não percebemos as coisas. De longe nós não temos compaixão. C.S. Lewis, um pensador cristão, ele, num dos seus livros, ele diz assim, querer amar todo mundo é desculpa para não amar ninguém. Quando nós não podemos amar quem está do nosso lado, nós não podemos amar quem nós nos enxergamos. E esse é o desafio de ver, como ver multidões. Multidões para nós é um aglomerado de pessoas, e nós não vemos. E às vezes nós estamos convivendo com pessoas, mas nós não vemos as pessoas. É preciso ver para poder ter compaixão e perceber que são pessoas aflitas e exaustas. O Edson Rosinha estava dirigindo louvor e ele diz, nós estamos vivendo tempos difíceis. É verdade. Mas você sabe que nos tempos mais difíceis são os momentos que as pessoas se abrem mais para algo que transcende a elas, por sobrenatural. Por bloco que vamos chamar de religiões. Inclui tudo, mas inclui o cristianismo. Pessoas, quando vivem choques como foi a pandemia, quando todo dia nós ficávamos sendo bombardeados, eu comentei com muitas pessoas que eu não conseguia mais ligar a televisão, porque falar de números, aquelas cenas mostrando aquele monte de, desculpa a expressão, sacos pretos, me chocavam. Eu não quero mais ouvir, eu já sei que está aumentando. De vez em quando entrava num site para acompanhar o que estava acontecendo. Choque, dificuldades, mas também oportunidades de falar de Jesus, porque as pessoas estão aflitas e exaustas, elas precisam de ser acolhidas de alguma forma. E esse é o desafio, de nós exercermos a compaixão. Se você quer fazer parte dos que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim, comece a ver, comece a compadecer-se, comece a ter percepção do que está no seu entorno, comece a sentir o que está acontecendo. O texto continua. E ele vai nos dizer que requer decisão. Disponibilidade de oração. Vou explicar o texto aqui, por que eu estou colocando isso. Então Jesus disse a seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do testemunho de uma pessoa, acho que a Liana estava no acampamento, um rapaz, hoje é pastor de uma cidade lá perto do acampamento de Marília, ele falava brincando que quando a seara, ele diz o Ceará é grande, piadinha dele, mas toda vez que eu olho esse texto eu lembro da piadinha do cara. Jesus está dizendo que ele percorria cidades, ensinava, pregava, curava, e ao ver aquela multidão, ele teve compaixão, porque eram pessoas exaustas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Ele está falando do ambiente que ele vive. A ovelha é um animal que depende do seu pastor para levar ela onde tem comida, onde tem água.
E aí ele olha para os seus discípulos. E ele está dizendo aos seus discípulos, está dizendo à igreja, está dizendo àquele grupo de pessoas que já tinham sido chamadas, que estavam com ele ali. Você ouviu o chamado de Deus para estar aqui, para cultuar, para abrir o seu coração, para conhecer melhor a Deus, para entender o propósito de Deus. Então é comigo e com você. E Deus está dizendo a mim e a você, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí vem o desafio, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Mas quando eu faço essa oração, quando eu me envolvo em pedir ao Senhor da seara, a primeira postura que eu tenho que fazer é de estar disponível. Antes de falar, Senhor, envia ele. Olha quanta gente, Senhor, manda. Tem tanta gente para o Senhor mandar. Eu não sei, mas olha quantas. Quando eu oro dessa maneira, querido, eu não posso orar. Seria, desculpa a expressão, hipócrita da minha parte, se eu orar e não dizer para Deus que eu sou alguém disponível para ir. Então, antes de dizer, Senhor, manda outras pessoas, eu preciso perguntar, Senhor, qual é a fatia que o Senhor tem para mim? Qual é a minha responsabilidade nisso? O que o Senhor quer que a gente faça? Normalmente, quando a gente vai em encontros, congressos ou alguma coisa, e começamos a falar de igreja, de situação, as pessoas levantam um monte de coisa, o que não funciona, o que está errado, o que poderia ser feito. Aí alguém pergunta, e aí, o que nós vamos fazer? Não, o que tem que fazer? Fala com o pastor, pergunta para os líderes, leva essas coisas para o conselho, manda os líderes de ministério, quanto ministério tem, pergunta para aqueles líderes ali, que eles sabem o que fazer. Não, a pergunta é, o que eu vou fazer? O que eu posso? É muito pouco, não importa. 100% do que eu posso fazer, ainda que seja só 1% do total, é 100% da minha responsabilidade. Pode ser que a minha responsabilidade seja muito pequena. Uma ocasião eu fui copautor. Copautor é que vende livros, né? Nós temos uma irmã lá na Igreja do Bosque, me convidou, eu fui e aí eles fizeram uma palestra. Aí veio um cara para falar sobre a importância da literatura e dos folhetos. E foi muito legal, porque ele trouxe muitos testemunhos. Aí um dia ele trouxe o testemunho de uma pessoa que era cadeirante. Ele morava num sobrado, ele não tinha como descer daquele negócio sozinho. Mas ele ficou sabendo desses projetos e ele resolveu participar. E diz que ele ficava da janela fazendo aviãozinho com folheto. E passava alguém, ele jogava o aviãozinho. E as pessoas achavam engraçado, porque via alguém na janela jogando alguma coisa. Talvez quase ninguém pegou aquele folheto. Mas o preletor daquela manhã, ele contou a história de que pelo menos uma pessoa pegou aquele folheto. E aquilo transformou a vida dela. Às vezes a gente fica pensando, o que eu posso fazer? É nada. Mas o que a gente pode fazer é muita coisa. Nós estivemos em Goiânia semana passada, encontramos uma família, uma senhora, e tínhamos encontrado com eles em Campo Grande. E essa senhora acabou chegando na igreja porque ela estava preocupada com a mãe, ela já era de uma outra igreja, quando uma outra pessoa da igreja, a mãe da pastora Kátia, que foi pastora aqui, achou uma foto de 1900 e nada, lá, quando a gente era pastor em Goiânia, e nessa foto ela via eu orando com a mãe dela. E a grande dúvida no coração é, será que a minha mãe algum dia tomou a decisão? E como a gente estaria em Goiânia da outra vez, um tempo atrás, para estar, ela pegou e foi neste culto. E aí uma pessoa deu carona para ela, olha que história fantástica. E ao dar carona para ela, os dois foram conversando e hoje estão casados.
Mas o que eu queria chamar a atenção é que às vezes você não sabe. Eu não lembrava quem é aquela pessoa, não lembrava daquela cena, daquela foto, nem tenho ideia de quando foi o que aconteceu. Mas como que Deus faz as coisas acontecer? Às vezes é alguém que você falou e nunca mais viu na vida. Há alguns anos, um grupo aqui esteve no Festival do Japão. Durante alguns anos a gente ajudou. Sempre que a gente está em São Paulo, a gente ajuda. E é muito engraçado que você está lá escrito que é espaço, terceira idade, longevidade, alguma coisa, mas em algum lugar tem o logo da Rollins ali. E aí tem pessoas que entram e dizem assim: rapaz, quando eu era criança, eu ia lá no interior. Conversa vai, conversa vem, e você vai. Você é fulano, beltrano, você é não sei o quê. Histórias. E é impressionante como às vezes uma semente que foi lançada. Um professor de escola dominical que deu aula para uma criança e nunca mais viu aquela criança. E aí um dia, na fase adulta, aquela pessoa se lembra e procura Jesus. A gente não sabe, querido. A gente pensa que o que a gente pode é muito pouco. Mas o pouco que a gente pode é 100% da nossa responsabilidade. Por isso, nós precisamos de uma decisão. Se queremos fazer parte disso ou não. Antes de orar, Deus envia mais. É muita tarefa para fazer. É muita coisa para alcançar. Andamos, mas falta muito para andar. Esse desafio é para mim e para você. Queridos, a evangelização é uma tarefa inacabada. A evangelização é uma tarefa inacabada. Será que o pessoal do louvor pode ajudar? Queria cantar um dos cânticos que nós cantamos. A pergunta de Deus para cada um de nós nessa manhã continua sendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em algum momento eu fiquei com uma coisa na cabeça, que era Jesus falando, dizendo: quem há de ir por mim? Era Deus falando. Mas o texto diz: quem há de ir por nós? Esse nós, vamos lá, teologicamente, Deus é plural, é uma trindade e tal, mas eu fiquei pensando, por nós, talvez seja inclusivo, pensando no corpo de Cristo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Continua a pergunta. Será que eu e você estamos prontos para responder como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer parte desse desafio. Alguém, um dia, mais de 98 anos atrás, começou a orar: Senhor, a seara é grande, envia trabalhadores para a seara. Mas esse alguém, chamado Takeo Monobe, se colocou, e Deus disse para ele: vai você. Eu não sei como era a cena, mas se eu fosse eu pensaria assim: eu? Quem sou eu, Deus? Será que eu e você podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, meus amigos de escola, meus colegas de trabalho, meus vizinhos, meus familiares? Será que nós podemos responder? Para isso o Senhor requer de nós ação, compaixão e decisão. Ação de percorrer, pregar, ensinar, curar. Compaixão de ver as multidões e sentir a dor e a necessidade que elas têm. E decisão de estar disponível e estar em oração. Vamos cantar esse cântico e que você possa dizer como nesse cântico: usa-me, envia-me para a glória do Senhor. Sonda-me, Senhor,
conhece. Convido o Senhor para sondar o seu coração. Meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Você pode dizer para o Senhor: usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado Diga da pro Senhor. maneira que Faça desse cântico a sua oração. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite. Peço que o Senhor te use como um farol. Seja ponte para pessoas que não conhecem Jesus e conhecer. Seja abrigo para pessoas. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Sonda, Senhor, o nosso coração, nos quebranta, transforma-nos, Senhor, enche da tua presença Enche-me, e usa, Senhor. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, nós queremos responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Senhor, que cada membro dessa igreja, cada pessoa que está acompanhando o culto, não presencialmente, possa estar orando agora, abrindo seu coração, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte desse desafio, quero ajudar a cumprir essa tarefa que ainda está inacabada. Eu quero ser instrumento do Senhor onde eu estiver, não importa que seja uma pequena coisa que eu faça. Às vezes é uma oração por uma pessoa, às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto. Senhor, toca no coração de cada um de nós, para que possamos estar disponíveis para ser usados pelo Senhor. Que nós possamos estar prontos para agir, para ter compaixão, para tomada de decisão, em resposta ao que o Senhor tem nos colocado nessa manhã, Pai. Nos abençoa, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.